Hoje a gente vai treinar um pouquinho daquilo que a gente viu na última aula. Então, na última aula a gente viu o princípio, na verdade a gente viu o fenômeno de transporte de Reynolds e a gente viu a primeira aplicação desse fenômeno de transporte de Reynolds, que é o fenômeno, na verdade, o teorema do transporte de Reynolds. E a primeira aplicação desse teorema, ele vai ser o princípio da conservação da massa. Então, a gente já resolveu alguns exercícios bem básicos na última aula e hoje a gente vai resolver exercícios de grau de complexidade um pouquinho maior, tá? Eu já disponibilizei uma lista de exercícios para vocês lá no Canvas, então vocês vão ter uma lista de exercícios lá para fazer. É, e bom, basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nosso exercício é esse aqui. Tem alguém com um microfone muito alto aí, pessoal? Se puder botar, dando umas porradas aí. O exercício é o seguinte: um funil cônico de meio ângulo igual a 15 graus, já mostro para você com o meio ângulo, com diâmetro máximo de D igual a 70 milímetros e altura H, é drenado por um orifício de diâmetro D igual a 3,12 milímetros em seu fundo. A velocidade com que o líquido sai do funil é de aproximadamente V igual a raiz de G vezes Y. Na verdade é erro meu aqui, 2GY. Então é V igual a raiz de 2GY, sendo Y a altura do nível do líquido acima do orifício. E a ideia aqui é: encontre a taxa de variação da altura do nível quando esse for de y igual a h sobre 2. Beleza. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, a gente vai ter que aplicar o princípio da conservação da massa lá, porque a gente está falando de um funil e esse funil está esvaziando, né? E deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no chat só. Não? Beleza. E aí o que vai acontecer? Se eu pegar aqui na nossa lousinha, a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar. Por exemplo, a gente tem um funil cônico, né? Então esse funil cônico é algo que vai ter mais ou menos essa cara assim. Aqui. Agora vem a parte difícil de desenhar, que é a boca do funil. Se eu conseguir desenhar direitinho, a boca desse funil deveria ser circular. Então a gente tem um funil cônico, tem essa cara aqui, ó. Não está exatamente bonito, mas dá para entender. Se eu pegar essas arestas laterais aqui, juntar essas arestas aqui, ó, então se eu fizer algo com essa cara aqui, assim, e traçar uma linha bem no meio do meu funil aqui, que deveria ser reta, eu vou encontrar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 15 graus. Beleza. Aí, lá no enunciado, ele fala que o diâmetro máximo é de 70 milímetros. Então, a gente está falando que esta medida aqui, ela é de 70 milímetros. Eu não vou colocar milímetros aqui para não ficar poluindo. A gente tem uma altura não especificada, que ele chama de H. E essa altura H é essa altura aqui, ó. Ela é a altura do topo aqui do funil até esse orifício que tem aqui embaixo. E ele também fala que aqui embaixo, esse diâmetro aqui é de 3,12 milímetros. Beleza. Esqueci de botar o nome aqui da altura. Essa altura vale H. Vamos ver se tem mais algum dado que eu esteja esquecendo lá. 15 graus, tá, velocidade raiz de 2GY. É isso que estava faltando. Então o que acontece? Este funil, ele tem um nível de líquido aqui,
esse nível de líquido lá mais para baixo ele vai querer que seja exatamente a metade dessa altura H aqui. Então esse nível de líquido ele tem que ser H sobre 2. E aqui embaixo eu tenho água saindo, e essa água saindo, ela tem, vou usar a retinha aqui para ficar bonitinho, essa água saindo, ela tem uma velocidade de raiz de 2GY, onde Y é essa altura de nível aqui. Beleza. O que ele pergunta é, nesse momento aqui, onde Y é igual a H sobre 2, qual é a taxa de variação dessa altura Y aqui? Quer dizer, quanto que esse nível está variando aqui para esse momento aqui, onde eu tenho Y é igual a H sobre 2. Para resolver isso, a gente vai aplicar o princípio da conservação de massa, né? Então, primeiro a gente tem que enunciar o princípio, e depois a gente tem que saber o que cada parcela significa. Então, a gente tem isso aqui, ó. Primeiro, a derivada com relação ao tempo da integral de volume de ρ dv. Esse V é cortado só para diferenciar do V de velocidade, mais a integral de superfície de ρ V dA, não esquecendo que V e dA são vetores e eu tenho um produto escalar aqui no meio, igual a zero. Beleza. Então, o que é essa equação aqui? O que esse princípio da conservação da massa vai dar para a gente? Aqui eu tenho uma variação da quantidade de massa no sistema, e aqui eu tenho o fluxo de massa através das superfícies de controle do meu volume de controle, né? Então, o quanto variou lá dentro, mais o quanto entrou, menos o quanto saiu, tem que me dar uma coisa que é constante, aqui no caso, uma coisa que é zero, porque massa não se cria. Beleza. Eu tenho alguns problemas que eu tenho que resolver aqui para poder resolver esse problema em específico, então a gente vai fazer isso daqui bem por partes. O primeiro problema que eu tenho que resolver é o seguinte, ó. Aqui eu vou ter que calcular, vamos esquecer dessa derivada aqui, ó. Esquece essa derivada um pouco. Primeiro eu vou ter que calcular o que está dentro da integral aqui para depois poder calcular a derivada, né? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui que aparentemente tem perguntas. Não tem perguntas. Então eu vou ter que calcular primeiro o que está dentro dessa derivada, dessa integral, para depois poder derivar. O que está dentro dessa integral aqui, ó? Ela é integral de ρ dv. Então vamos olhar só para essa integral aqui, ó. Essa integral no volume de controle de ρ dv, bom, para calcular essa integral eu preciso dizer onde é que está o meu volume de controle, certo? Então eu vou definir nesse passo aqui o meu volume de controle. Eu vou fazer isso com essa cor amarela aqui, ó. Onde que está a minha superfície de controle? Minha superfície de controle ela vai estar aqui, ó, entre a água e as paredes do funil. Nessa parte de baixo aqui, isso aqui tudo vai ser uma superfície de controle, essa área de saída aqui. Depois entre a parede do funil e a água. E essa parte de cima, aqui, que é uma seção circular aqui do meu funil, também será uma superfície de controle. Então isso daqui, essas partes em amarelo são as minhas superfícies de controle, e elas definem o meu volume de controle. Então o que está dentro disso é o meu volume de controle, o que está fora disso não é o meu volume de controle. Belezura. O que eu tenho que calcular com essa integral aqui, ρ dv? Vamos desenhar. Eu tenho lá o meu volume de controle. Então, vou desenhar o meu volume de controle aqui, mais ou menos. Só a água que está dentro do meu volume de controle, lá, só o líquido.
eu vou pegar um pedacinho desse líquido aqui, certo? Esse pedacinho aqui ele tem um tamanhozinho, que é um volume. O volume dele é dV. Eu vou multiplicar esse volume dV pela densidade do líquido, ρ, e vou fazer isso para todos os pedacinhos de líquido que eu tiver aqui dentro. Então aqui tem outro dV, eu vou multiplicar por ρ. Aqui tem outro dV, eu vou multiplicar por ρ. Então eu vou pegar todos esses dVs aqui, multiplicados por ρ, e vou fazer o quê? Eu vou somar essa galera aqui. Quando eu somar isso daqui, o que eu vou obter? Bom, eu posso pensar aqui que a densidade é a mesma para todos os elementos, então eu posso tirar essa densidade em evidência e eu estou somando todos os cubinhos aqui, todos os pedacinhos que vão me dar este volume aqui, ó, certo? Eles vão me dar esse volume, que é o volume do meu volume de controle aqui, amarelo. Então, depois que eu somar isso daqui, eu vou ter a densidade que multiplica o próprio volume, ou o meu volume de controle. Beleza. Então, eu preciso saber agora como que eu calculo o volume desse troço aqui, ó, o volume dessa figura geométrica. Quando eu pego um cone e corto um pedaço dele, isso daqui se chama tronco de cone. E eu preciso calcular o volume do tronco de cone. A vantagem é a seguinte: se a gente tivesse um cone perfeito, aqui, ó, cone ideal, esse cone aqui, ele tem uma altura que eu vou chamar de A, e a base dele tem um raio que eu vou chamar de R. Então, o volume do cone, ele vai ser área da base, πr ao quadrado, que multiplica a altura, dividido por 3. Beleza, a mesma fórmula da área da pirâmide serve para o cone também. Então, a gente tem que o volume do cone, ele é π raio ao quadrado A sobre 3, ou área da base que multiplica a altura dividido por 3. Quando a gente tem um tronco de cone, a gente tem algo assim, ó. Certo? Eu quero saber só o volume desse pedaço aqui. Mas eu consigo explicar esse problema aqui dividindo o problema no volume de dois cones. Eu posso pensar primeiro no volume desse cone pequenininho. E para calcular o volume do tronco de cone de baixo, eu posso fazer o volume do cone inteiro, que é esse em vermelho, menos o volume do cone verde. E aí eu vou calcular o volume do tronco de cone. Até aqui está tranquilo. Só que qual que é o desafio aqui? Quais que são os desafios? Essa altura que a gente tem aqui, ela é na verdade uma altura só do tronco do cone, ela não é a altura do cone inteiro, né? E a base aqui do nosso cone, essa fórmula da base, ela está com base no raio. E a gente tem diâmetros aqui, a gente não tem raios. Então eu preciso calcular uma fórmula para o volume do tronco de cone, mas que leve em a altura só do tronco de cone e leve em conta os raios, os diâmetros, na verdade, dessas bases aqui, ó. Então a gente vai fazer isso. E para fazer isso, eu vou pegar uma próxima página, uma página nova, e a gente vai trabalhar só com esses diâmetros, só com essa fórmula do volume primeiro. Então, Vinícius, Oi, desculpa. Você pode pode voltar falar. a tela só um pouquinho para a gente printar? Claro. Obrigado. Valeu. Pode passar por mim, pode passar. Beleza, então. Aí, ó, vou pensar no nosso cone aqui. Então, eu vou desenhar um cone aqui. Aqui. Tá aqui o nosso cone. E tá aqui o nosso conezinho superior aqui, ó. Assim, beleza.
O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essa alturinha aqui, ó, ela é uma altura Azinho, e eu tenho um raio aqui, desse cone superior aqui, raio da base, Rzinho. E eu vou ter essa altura aqui, Azão, e eu vou ter o raio da base aqui, maior, que eu vou chamar de Rzão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e aqui tem que tomar cuidado, hein? Volume do tronco de cone. Beleza. VTC normalmente as pessoas usam como abreviação de outra coisa, mas para nós vai ser o volume do tronco de cone. Então a gente tem o volume aqui, ele vai ser o volume do cone grandão, que é π sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado, que multiplica Azão. E menos o volume da pontinha aqui, do cone da ponta, que vai ser π sobre 3, Rzinho ao quadrado, Azinho. Beleza. Se eu pegar uma seção interna aqui desse cone, ó, se eu pegar uma seção interna aqui e fizer como se fosse um triângulo aqui, ó, como se fosse não, exatamente um triângulo aqui, a gente consegue desenhar um triângulo dessa forma aqui, ó. E aqui. Então a gente vai ter que usar um pouquinho a astúcia aí agora. Eu tenho um raiozão aqui, raiozinho aqui. Esse comprimentozinho é o Azinho. Opa. Azinho. E esse comprimentozão aqui, que eu vou desenhar do lado de cá para não ficar feio, é o Azão. Pronto. E a gente tem desse triângulo aqui uma relação importante, que é a semelhança de triângulos. Azinho por Rzinho tem que ser igual a Azão por Rzão. Beleza, a gente tem essa semelhança aqui. Voltando para a nossa fórmula aqui, ó, a gente pode fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu posso fazer é... Bom, tirar o π sobre 3 em evidência é uma coisa, certo? Então, esse aqui vai ser π sobre 3 Rzão quadrado Azão menos Rzinho ao quadrado Azinho. Beleza. E outra coisa que eu posso fazer aqui é trabalhar com esses raios aqui, porque na verdade o raio ele é o diâmetro sobre 2, tanto para o raio R maiúsculo quanto para o raio R minúsculo. Né? Se eu tenho um diâmetro aqui, o diâmetro é metade do raio, e aqui embaixo o diâmetro também é metade do raio. Então essa relação aqui, ó, de semelhança, a gente consegue escrever ela com relação aos diâmetros também, e aqui dentro eu consigo substituir os raios pelos diâmetros. Então eu consigo fazer isso aqui, ó, π sobre 3, aqui eu tenho diâmetro ao quadrado sobre 4 Azão menos diâmetro ao quadrado sobre 4 Azinho. Beleza. Esse 4 pode passar para fora e a gente vai ficar com π sobre 12 diâmetro ao quadrado Azão menos diâmetrozinho ao quadrado Azinho. Até aqui tá simples. Eu vou reescrever essa fórmula aqui da semelhança de triângulos, porque olha, se eu multiplicar o raio por R embaixo dos dois lados, eu continuo com a mesma semelhança de triângulo, só que 2R aqui vai ser o meu Dzinho. Então tá aqui, ó. Dzinho. E do outro lado, 2R aqui vai ser o meu Dzão. Beleza. E agora? Agora que eu consigo aqui, ó, como eu tenho essa semelhança de triângulos, eu consigo dessa relação aqui,
eu consigo dizer o seguinte, ó. Eu consigo isolar azinho, por exemplo. Eu consigo falar que o azinho, ele é o azão, Dzinho por Dzinho. Beleza. Então, eu vou substituir isso daqui aqui de forma que eu consiga tirar o azão em evidência. Vamos quebrar aqui. VTC vai ser igual a π sobre 12, que multiplica dzão quadrado A menos dzinho ao quadrado, que multiplica azinho. Azinho vai ser azão dzinho sobre dzão. E eu consigo tirar esse A sobre dzão em evidência aqui do lado. Então, eu vou ficar com π sobre 12. Atenção agora. Azão sobre dzão, que multiplica dzão ao cubo menos dzinho ao cubo. Dá para entender? Eu tirei A sobre D em evidência aqui, né? Então, eu dividi por A sobre D. Então, tira esse A daqui para ir para cá. Se eu dividir por D, esse dzão aqui vai virar um cubo. E aqui, a gente só manteve o dzinho ao quadrado que multiplica D. O A sobre D foi para fora aqui. Então, a gente ficou com esse dzão menos dzinho ao cubo. Estamos quase lá. Por que estamos quase lá? Porque a nossa fórmula agora, ela já está em função dos diâmetros, mas ela ainda tem esse A. E esse A é a altura do cone grande total. A gente não tem a altura do cone grande total. A gente tem essa diferença de alturas aqui, ó. A gente tem só azão menos azinho. Então, eu consigo escrever aqui, ó. Azão menos azinho, que é o que eu quero. Ele vai ser azão menos... Esse azinho aqui eu posso substituir por essa expressão. Então, azão dzinho sobre dzão. Tiro o azão em evidência, eu vou ficar com azão sobre D, que multiplica D menos dzinho. Beleza. Isso aqui, de novo, se a gente partir de azão menos azinho, isso aqui é igual a azão menos azinho. Então, agora eu vou isolar esse azão aqui, porque eu quero uma expressão em função dessa diferença aqui. Então, a gente sabe que esse A, ele vai ser nada mais do que azão menos azinho, que é o que eu tenho, multiplicado por D, dividido por D menos Dzinho. Esse A aqui vai entrar aqui, ó. Então, eu tenho π sobre 12, que multiplica azão menos azinho, D sobre dzão menos dzinho. Não posso me esquecer desse D que estava aqui embaixo. Multiplica D ao cubo menos dzinho ao cubo. Beleza. Esse D cancela com esse D. Esse azão menos azinho aqui, ele vai ser a altura que a gente tem lá do nosso tronco de cone, que eu vou chamar de HTC, para a gente não se confundir. Então, essa fórmula toda aqui, ela vai ser π sobre 12, que multiplica dzão ao cubo menos dzinho ao cubo, dividido por dzão menos dzinho, tudo isso que multiplica HTC. Pronto, tá aqui a nossa fórmula do tronco, a altura do tronco de cone, calculada com os diâmetros, volume do tronco de cone calculado com os diâmetros e a altura do tronco de cone. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tranquilo. Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula para o tronco de cone que a gente vai usar. Agora, a gente vai voltar para o problema. Então, eu vou pegar isso aqui que estava aqui. Deixa bonitinho aqui.
Essa anotação aqui não precisa mais. Essa aqui também não precisa mais. Vamos deixar aqui embaixo o nosso resultado, que o volume do tronco de cone era π sobre 12, diâmetrozão ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo, diâmetrozão menos diâmetrozinho, tudo isso que multiplica a altura do tronco de cones. Beleza. Agora vamos voltar para nossa super mega integral aqui, ó. Aliás, para o nosso princípio da conservação da massa. Primeira coisa que eu estava fazendo é tentar calcular essa integral aqui no volume, porque depois a gente vai derivar ela no tempo, tá? Essa integral no volume, ela está aqui embaixo. Então, eu tenho a integral de ρ dv. A gente já sabe que essa integral aqui vai ser a integral, ela vai ser, na verdade, ρ, que multiplica o meu volume do tronco de cone, aqui, né, que é o meu volume do volume de controle que a gente definiu. Então, isso daqui é o volume, nosso volume de controle. Beleza. Aí agora a gente precisa dar uma olhada nesse volume de controle aqui, ó. Então, isso daqui vai ser a densidade ρ, que multiplica π sobre 12. Beleza? A gente vai ter diâmetrozão ao cubo, menos diâmetrozinho ao cubo, dividido por diâmetrozão menos diâmetrozinho. Tudo isso que multiplica a altura do tronco de cone. Então tá aqui. Aí o que vai acontecer aqui, ó? A gente precisa derivar isso daqui com relação ao tempo, certo? Então a gente vai precisar entender quais parâmetros que são fixos aqui e quais parâmetros que variam, né? E aqui, nesse caso, o que vai acontecer? Se eu for derivar essa expressão aqui, ó, a densidade do fluido, a gente sabe que ela é uma densidade constante. Essa densidade não vai variar. Beleza. π sobre 12 também não varia. Beleza. Então, tudo isso daqui é constante que a gente pode jogar para fora da integral. Os diâmetros aqui do meu cone, eles também não variam. Eles são diâmetros constantes aqui, porque o cone é fixo. Então, esses diâmetros não variam. Mas, conforme eu estiver esvaziando esse tubo aqui, a minha altura do nível aqui vai variar. Então, essa altura de nível aqui, ó, como que eu calculo essa altura de nível aqui? Aliás, como que eu calculo não? O que eu sei sobre essa altura de nível? Eu sei que essa altura de nível, conforme o cone vai esvaziar, eu sei que ela vai mudar. Como que ela vai mudar? Eu não faço a mínima ideia. Então, se eu não faço a mínima ideia de como que isso daqui muda, eu vou ter que dizer que eu tenho uma variável h e essa variável h muda. E eu vou ter que calcular ela depois. Então, a derivada no tempo dessa integral de volume ρ dv, ela vai ser a derivada no tempo desse termo aqui que a gente já calculou. Então, ρ π sobre 2, diâmetrozão menos diâmetrozinho ao cubo, dividido por diâmetrozão menos diâmetrozinho. Beleza? Tá aqui. Que multiplica... Opa, fechei um parênteses a mais aqui. A altura do meu tronco de cone. Beleza. A gente sabe que isso não varia, isso não varia e isso não varia. A única coisa que varia é esse HTC aqui. Então, eu vou dizer que essa derivada aqui, vamos calcular, depois eu
coloco a parte da notação. Como essas 3 primeiras partes são constantes, eu vou deixar para fora da minha derivada aqui. Então eu vou ter ρ π sobre 2, diâmetrozão ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo, diâmetrozão menos diâmetrozinho. Tudo isso que multiplica o nosso H, aliás, derivada de HTC. Oi pessoal, eu preciso fazer um comentário sobre essa passagem que eu fiz aí na resolução. Na verdade a gente tirou a parte dos diâmetros para fora da derivada, mas o diâmetro D maiúsculo ele varia sim com o tempo, porque ele varia com o nível de água e o nível de água varia com o tempo. Eu escolhi, na verdade, não fazer essa derivada durante a resolução do exercício porque ia tomar bastante tempo e eu achei que ia complicar um pouco a visão de vocês do exercício no fim das contas. Mas fica como exercício para casa você recalcular essa derivada e para recalcular essa derivada você vai ter que entender que o D varia com o H e o H varia com o tempo. E aí você vai ter que usar um pouco de geometria para entender como o D varia com H e vai ter que usar a regra do produto e a regra da cadeia, tá? Se você ficar com dúvida, aí você pode falar e eu resolvo, ou a gente faz isso, dá uma olhada nessa derivada de novo em aula, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Que vai ser igual a π sobre 2... diâmetrozão ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo, diâmetrozão menos diâmetrozinho. Essa derivada desse HTC aqui, a gente vai chamar isso aqui de HTC, ponto. Beleza. Então, a primeira parte da integral já está calculada. A primeira parte, aliás, da integral não, a primeira parte do princípio de conservação da massa já está calculada. A segunda parte do princípio da conservação da massa, ela vai ser essa integral de superfície aqui, ó, que a gente tem que calcular. Então, integral de superfície de ρ v dA. Π sobre 12, obrigado. Eu deixei o 1 do 12 para trás faz tempo aqui, né? Π sobre 12, obrigado. Então eu tenho essa integral aqui que eu tenho que calcular. E essa integral aqui, ela vai me dar todas as entradas e saídas do meu volume de controle aqui, ó. Eu não tenho nenhuma entrada no meu volume de controle, eu só tenho uma saída aqui, ó. E eu tenho esse vetor vermelho aqui, que é o vetor velocidade de saída. A gente sabe que essa velocidade de saída é raiz de 2gy, onde y é esse nível aqui. E eu preciso... onde estamos? Isso, aqui. Eu vou desenhar de verde aqui, perdão por repetir a cor. Mas eu preciso, lembra que eu preciso calcular esse produto escalar dessa velocidade V com o meu diferencial de área dA. E eu preciso saber onde é que está esse diferencial de área. Nessa superfície de controle aqui embaixo, ó, esse diferencial de área, vou desenhar ele amarelo, melhor. Esse diferencial de área, ele está assim, ó, ele está apontando para baixo também. Como que eu sei que ele está apontando para baixo? O diferencial de área, ele está sempre apontando para fora do volume de controle. Então, se eu estivesse nessa área aqui de cima, esse diferencial de área estaria apontando para cima. Se eu estivesse nessa área lateral, o diferencial de área ia estar apontando para cá. Ele é sempre perpendicular à superfície e sempre aponta para fora do volume de controle. Bom, se esse vetor é perpendicular, aliás, se ele é paralelo ao vetor velocidade e está no mesmo sentido, então quer dizer que o produto escalar de V com dA, ele vai ser um produto positivo, tá certo? Então, o que a gente tem dessa integral aqui? Isso a gente já viu aula passada. Dessa integral aqui, a gente tem que ρVdA vai ser igual a ρ, que é a densidade que é constante, porque a gente está assumindo fluido incompressível, então ela sai para fora da integral.
E a nossa integral de VDA vai ser a velocidade que multiplica a área da seção transversal aqui direto. Então, a velocidade é raiz de G que multiplica Y. E a área da seção transversal, ela é π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4. Beleza, então isso aqui é velocidade, isso aqui é a área. Esse y aqui é esse h sobre 2, tá? Que já é dado no enunciado. Então, se eu juntar tudo isso daqui e colocar no meu princípio lá da conservação da massa, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Rho π sobre 12, diâmetro ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo, diâmetro menos diâmetrozinho, que multiplica esse HTC ponto aqui, mais Rho raiz de... Por que eu estou colocando G? É 2GY aqui, né? Aqui é raiz de 2GY. 2G. E o Y aqui vai ser esse H sobre 2. Beleza. Π diâmetrozinho ao quadrado sobre 4. Isso mais isso igual a zero. Tem alguns poucos cancelamentos que a gente consegue fazer aqui, ó. Então, eu consigo dividir os dois lados pela densidade. Então, a densidade aqui não importa, fluido incompressível, beleza. Eu consigo dividir os dois lados por π. Então, o π também não vai importar para nós. Eu consigo multiplicar os dois lados por 4. Então, vai sobrar 3 aqui embaixo. E esse 4 daqui some. E eu consigo cortar esses dois aqui dentro da raiz. Ficou assim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que diâmetrozão ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo. Diâmetrozão menos diâmetrozinho. HTC ponto. Eu tenho um terço aqui ainda. Mais diâmetrozinho ao quadrado. Raiz de GH igual a zero. Beleza. E o que o enunciado pede é justamente essa taxa aqui, o quanto que essa altura varia aqui. Então, eu tenho que passar esse diâmetro ao quadrado raiz de GH para o lado direito e dividir por isso aqui tudo. Então, o nosso HTC ponto, ele vai ser menos diâmetrozinho ao quadrado raiz de GH dividido por 1/3 diâmetrozão ao cubo menos diâmetrozinho ao cubo dividido por diâmetrozão menos diâmetrozinho. Que dados que a gente usa agora? Por incrível que pareça, ainda não acabou. G a gente já tem os nossos 9,81 metros por segundo ao quadrado. O diâmetrozinho a gente já tem, que são esses 3,12 milímetros. O H a gente não tem. Esse H aqui a gente não tem. A gente precisa calcular com a geometria, porque a gente tem um ângulo de 15 graus aqui. Então, a gente consegue calcular esse H aqui, eu já mostro para vocês. Depois a gente tem 1/3 aqui, beleza. O diâmetrozão ao cubo vai ser o diâmetro dessa seção transversal aqui, ó. O HTC ponto é a derivada, Matheus. O Matheus está perguntando qual a diferença do HTC ponto para o HTC. O HTC ponto é essa derivada aqui, ó. Derivada no tempo de HTC. Aí, beleza.
Então esse diâmetrozão grande é esse diâmetro da seção transversal aqui e o diâmetrozinho pequeno que a gente já tem lá. Como que eu calculo agora essas coisas todas? A gente tem esse ângulo aqui de 15 graus, né? Então vamos desenhar em algum canto aqui, ó. Só avançar uma página aqui. A gente tem, vamos desenhar aqui. Então a gente tem esse raio aqui, ele vai ser metade daquele diâmetro, o diâmetro é 3,12, então esse raio aqui, ele vai ser igual, aliás, esse raio aqui, ele vai ser igual a 1,56 milímetros, o diâmetro lá em cima era 70, então aqui a gente vai ter 35 milímetros, beleza? Esse ângulo aqui é 15 graus. A gente sabe que se eu chamar essa altura aqui de Azinho, a gente sabe que a tangente de 15 graus ele vai ser o oposto sobre a adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é Rzinho dividido por Azinho. Então o nosso Azinho vai ser Rzinho dividido por tangente, tangente de 15 graus. Isso daqui será igual a, deixa eu pegar minha calculadora aqui, 1,56 dividido por tangente de 15. Certifique-se que a sua calculadora esteja em graus mesmo. Isso daqui vai dar 5,822 milímetros. Da mesma forma, se eu chamar essa medida toda aqui de Azão, o nosso Azão vai ser o Rzão sobre tangente de 15 graus, que vai ser igual a 35 dividido por tangente de 15, que é 130,62 milímetros. 622 milímetros. E o nosso H, que era só essa medida aqui, ó, ele é o Azão menos o Azinho, que vai ser 35 menos 1,56 dividido por tangente de 15, que dá os nossos 124,8 milímetros. Beleza. E nessa altura aqui, ó, na altura H sobre 2, se a gente traçar aqui assim, ó, sabendo que isso daqui até aqui embaixo é H sobre 2, então esse raio aqui ele vai ser eu vou ter 124,8 dividido por 2 mais o Azinho, que é 5,822. Isso aqui vai dar 68,22. Aqui 68,22 vezes tangente de 15. Esse raio aqui vai dar 18,28 milímetros. Então daqui, ó, a gente sabe desses dados todos que o nosso diâmetrozinho ele vale 3,12, que já era dado no enunciado. O diâmetrozão
ele vale 18,28 vezes 2, que dá 36,56 milímetros. A altura H total aqui, ela vale 124,8 milímetros. E o nosso G gera dado 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo aqui a gente vai colocar nessa equação aqui. E daqui a gente tem que tirar um resultado. Então vamos lá. Força e coragem. Menos 0,00312 ao quadrado, raiz de 9,81 vezes H, que é 0,1248, isso aqui dividido por guardei. Agora a gente tem diâmetrozão ao cubo, que é 0,03656 ao cubo, menos 0,00312 ao cubo, dividido por 0,03656 menos 0,00312 dividido por 3. Resposta. E o nosso HTC ponto, depois de todas as contas aqui, deu menos 0,022 metros por segundo. Ou seja, essa altura aqui de coluna d'água está variando 22 milímetros por segundo para baixo. Vinícius? Sim. Pode voltar no slide anterior, por favor? O anterior é esse. Positivo, ele mesmo. Obrigado. Nada. Valeu. Nada. Então, pessoal, esse problema aqui, eu quis jogar esse problema já de cara para vocês. Por quê? Porque ele é um problema um pouco mais complicado, né? Ele é um problema onde você tem o volume de controle esvaziando. Então, você tem aqui esse termo aqui sendo diferente de zero. Quando o volume de controle não enche nem esvazia, né? Ou, dizendo melhor, quando a massa que está dentro do volume de controle não varia, porque a densidade pode variar, né? Mas quando a massa do volume de controle não varia, esse termo aqui é zero, né? Então, se a densidade é constante e para a massa não variar, o nível lá no meu reservatório tem que ficar a mesma coisa. Ou se a minha densidade for variável, conforme o volume diminui, o nível diminui, a densidade aumenta, ou o contrário. Isso acontece quando a gente tem gases ou quando a gente tem substâncias dissolvidas em água aí, tá? Essa outra parcela, ela vai ser diferente de zero a partir do momento que a gente tem fluxo de massa passando pelas fronteiras do meu volume de controle, que é a minha superfície de controle aqui, né? E sempre lembrando, toda vez que eu for desenhar, né, toda vez que eu for calcular as parcelas dessa integral de superfície aqui, eu tenho que saber para onde aponta o meu elemento diferencial de massa, meu elemento diferencial de área,
para eu saber realmente a direção aqui onde, se a minha velocidade ela está alinhada com o meu vetor diferencial de área ou não, porque isso vai mudar totalmente o sentido aqui dos meus termos de fluxo, né? Lembrando que a saída do volume de controle ela dá positivo aqui nessas integrais e a entrada no volume de controle dá negativo, então é um negócio meio contraintuitivo aí. Bom, aqui beleza? Então a gente terminou o primeiro exercício. Tem mais exercícios, tem alguns um pouco mais simples aqui, pra gente tirar um pouquinho o pé. Deixa eu só ver aqui que esse negócio fica piscando, ele tira a minha concentração. Então vamos voltar lá para nossa aula. Temos um exercício 2 aqui, ó. Esse exercício 2, ele diz o seguinte: eu tenho um tubo aqui na figura, a gente tem um tubo que tem duas seções transversais diferentes aqui, uma maior e outra menor. E aqui, ó, no tubo da figura, determinar a vazão em volume, a vazão em massa, em peso e a velocidade média da seção. A velocidade média da seção 2, sabendo que o fluido é água e que a seção A1 possui uma área de 10 cm², a seção A2 possui uma área de 542 aqui tá errado, né? Ops. São 5 cm². Não sei o que aconteceu aí, mas agora tá certo. Então A1 tem 10 cm², A2 tem 5 cm², a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos fazer então. E a velocidade ela está sendo dada aqui na figura. Tem a velocidade V1 igual a 1 metro por segundo. De novo, aqui ó, a gente considera esse fluxo aqui em regime. O que é um fluxo em regime, pessoal? É um fluxo onde eu não tenho mais variações com o tempo. Então, esse cano aqui, ou esse conduto aqui, se ele tinha que encher, ele já encheu. Se ele tinha que esvaziar, ele já esvaziou. E agora ele vai permanecer num nível constante, seja ele cheio ou não, tá? Então, a gente tem que determinar aqui a vazão por esse conduto aqui em volume, em massa, em peso e a velocidade média da seção 2, com esses dados aqui. Vamos fazer. Esse aqui é bem tranquilinho, só pra gente manter o ritmo aí. Então, a gente tem lá o conduto, que aqui eu gosto de desenhar. O conduto está aqui. Beleza? A gente tem uma seção 1, a área dela é de 10 cm². A gente tem uma seção 2, a área dela é de 5 cm². E aqui nesse cara aqui, nessa seção 1 aqui, a gente tem uma velocidade média 1 que vale 1 metro por segundo. E aí ele pede a vazão em volume, ele pede a vazão em massa e ele pede a vazão em peso. Beleza. Vazão em peso, não sei se faz muito sentido para mim, mas a gente consegue calcular. Então, primeiro passo aqui, ó, a gente já sabe que a gente vai aplicar a lei da conservação de massa e eu preciso definir um volume de controle, né? Lembrando aqui, sempre a gente tem uma velocidade de saída V2 aqui que a gente quer determinar. Então eu vou desenhar o volume de controle. Meu volume de controle vai ter essa cara aqui, ó. Ele tem uma superfície de controle aqui, aí ela vem
paralelo ao conduto, beleza, aqui, paralelo ao conduto, e fecha aqui. Isso aqui em vermelho é a minha superfície de controle, então ela está definindo o meu volume de controle. A equação da conservação da massa, ela vai ser essa aqui, ó. Caramba. Derivada com relação ao tempo no volume de ρdV mais a derivada na superfície de controle de ρVA. Olha essa. dA. Aqui, produto escalar, vetores, tudo bonitinho. Isso aqui tudo igual a zero. E aí, como a gente falou, né? A gente está assumindo que esse conduto aqui está em regime. Se ele está em regime, ele não está nem enchendo nem esvaziando. Ele já entrou em regime. Então, se ele já entrou em regime, a quantidade de fluido que tem dentro do meu volume de controle aqui, ou pelo menos a quantidade de massa que tem dentro do meu volume de controle aqui, eu vou ter que analisar. Então, se eu olho para o fluido é água. A água, nas condições apresentadas aqui, a gente pode considerar como incompressível. Se a água é incompressível, essa densidade sai para fora e eu vou ter um volume de água dentro desse volume de controle aqui. Esse volume a gente sabe que não varia. Então, se o volume não varia, a massa não varia. Então, esta parcela aqui da nosso princípio de conservação da massa é zero, porque o nosso volume de controle está em regime. Beleza, não vai variar a quantidade de massa que tem aqui dentro. Aí eu tenho essa segunda integral aqui, que é a integral de ρVdA. E agora eu preciso tomar muito cuidado. Porque eu tenho duas superfícies de controle onde eu tenho fluxo de massa. Eu tenho essa primeira superfície aqui na seção 1 e eu tenho essa segunda superfície na seção 2. Na seção 2, o dA está assim, ó. Tá apontando para fora. Perpendicular apontando para fora. Na seção 1, o dA está assim, ó. Perpendicular à superfície apontando para fora. Beleza. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer o seguinte: quando eu for calcular essa integral, se os vetores estão alinhados, eu vou ter um produto velocidade com área positivo. Se eles estão um no sentido, outro no sentido contrário, esse produto escalar velocidade com área vai ser negativo. Então, essa integral aqui de superfície ρVdA, ela pode ser quebrada em duas integrais. Integral na superfície 1, ρV1 dA1, mais integral na superfície 2, que ρ feio, professor? V2 dA2, sendo que nosso dA1 está aqui e o nosso dA2 está aqui. Pronto. Fluido incompressível, o ρ pode sair para fora das derivadas, né? Então não vai ter problema. V1 que multiplica dA1 vai ser a velocidade V1 que multiplica a área da seção transversal 1 negativo. Então isso daqui vai ser ρ que multiplica menos V1 A1. Já vou fazer um comentário sobre essas integrais aqui. Para calcular essa segunda integral, de novo, eu vou passar o ρ para fora da integral, porque o fluido é incompressível. Eu vou ficar com integral de V2 dA2. Essa integral de V2 dA2, ela vai ser V2, velocidade V2, que multiplica a área da seção transversal 2 positiva. Então eu fico com V2 A2 positivo. Então, positivo, somando aqui. E isso tudo aqui
Bom, isso tudo aqui é a nossa integral de superfície lá, né? Ainda não dá pra fazer muita coisa. Ô, Que professor, susto! Oi. por que ficou negativo o V1 ali? Olha aqui, ó. É, O V1, ele é uma entrada no volume de controle. E na superfície de controle, o vetor diferencial de área, ele é sempre perpendicular à superfície de controle e aponta para fora do volume de controle. Então repara que esse vetor V1 aqui, ele é paralelo ao vetor A1, mas ele está no sentido contrário de A1. Essa integral aqui é uma integral onde dentro tem um produto escalar de dois vetores, né? Então, se eu tenho dois vetores assim, ó, se eu tenho dois vetores paralelos, U e V, e se eu fizer o produto escalar de U com V, isso aqui vai ser tamanho de U que multiplica tamanho de V. Se esses vetores estiverem em ângulo assim, ó, se eu tenho um vetor U aqui, um vetor V aqui e um ângulo θ aqui, o escalar V vai me dar tamanho de U, tamanho de V, que multiplica o cosseno desse ângulo entre eles. E aí, até por extensão dessa fórmula aqui, mas se esses vetores estão assim, ó, se eu tenho U para cá e V para lá, por exemplo, eles estão paralelos, mas em sentidos opostos, e eu fizer o produto escalar deles, isso daqui vai dar menos tamanho de U, tamanho de V. Tá? Então, essa regra do produto escalar aqui, que vai me dar esses sinais aqui do produto velocidade com área. Aqui eu tenho uma velocidade que está no sentido contrário do meu vetor diferencial de área. Então isso daqui vai dar negativo. Na superfície 2, eu tenho uma velocidade que está no mesmo sentido do vetor diferencial de área. Então eu estou nessa parte aqui da regra e eu tenho um vetor, um valor positivo aqui. Beleza? Beleza, valeu, professor. Nada. Então tá. Agora, a gente pode voltar ao nosso princípio da conservação da massa aqui. A primeira parcela era zero, a segunda parcela é isso daqui. E se eu somar as duas parcelas, zero mais a segunda parcela vai me dar só a segunda parcela. E a soma das duas pelo princípio da conservação da área tem que me dar zero. Aliás, da conservação da massa, não da área, desculpa aí, gente. Então eu vou ficar com menos ρ V1A1 mais ρ V2A2 igual a zero. Consigo dividir os dois lados por ρ. Então tá aqui, esse ρ desaparece. E a gente chega na relação de que V1A1 é igual a V2A2. Essa relação aqui é muito usada, pessoal. Muito usada. Tá? Então o que vai acontecer? Se a minha velocidade V1, aliás, a gente quer calcular V2, né? Então V2 ela vai ser V1A1 por A2, que é igual a V1. Não vou nem trocar a unidade da área aqui. V1 é 1 metro por segundo. A1 é 10 centímetros quadrados. A2 é 5 centímetros quadrados. Então a velocidade de 2 vai me dar 2 metros por segundo. Então beleza. Cheguei onde eu queria chegar. Aqui, o exercício termina aqui, só que tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, porque isso aqui já, primeiro que nos dá uma boa noção dessa parte de mecânica dos fluidos, e segundo que, além dessa boa noção da mecânica dos fluidos na prática, ela também dá uma boa noção para a gente de onde a gente está simplificando o problema e onde a gente está
tratando ele com um nível de detalhe adequado. Então vamos lá. Repara que eu tinha uma velocidade aqui e eu restringi a seção transversal, diminui a área da seção transversal. Aqui eu tinha uma área da seção transversal de 10 centímetros quadrados, a área diminuiu para 5. Se a área diminuiu para 5, o que aconteceu com a velocidade V2? Ela dobrou, né? Eu tinha uma velocidade V1 igual a 1 metro por segundo lá atrás, a velocidade V2 é maior. E isso acontece sempre que a gente restringe o conduto, tá? Então, todo mundo já brincou de mangueira uma vez na vida aí, e todo mundo já quis aumentar a velocidade da água que sai da mangueira. Então, como que você faz? Você pega o seu dedão e você aperta, você fecha uma parte da mangueira, né? Da seção transversal do bocal da mangueira. Quando você faz isso, você fala que a água está saindo mais forte, né? Está saindo mais rápido, você consegue lavar alguma coisa ali, sei lá. Por que a gente fecha? Porque restringindo a área da seção transversal, a gente aumenta a velocidade da água que sai. E aí, aumentando a velocidade, você consegue fazer coisas que com água em velocidade baixa você não consegue fazer. Então, isso é uma coisa. Esse tipo de mecanismo aqui, onde você diminui a seção transversal, ou esse conduto, na verdade, onde você diminui a seção transversal e aumenta a velocidade, ele é chamado de Venturi, tá, pessoal? E esse Venturi, ele é usado em diversas aplicações, né? Ele é o tubo de Venturi. Deixa eu ver aqui que talvez tenha perguntas. Tem alguém comentando aqui que trabalhou com instalação de hidrantes e sprinklers e essa teoria é usada para não perder pressão nas linhas em caso de acionamento do sistema. Entendi. É porque a gente não entrou com a equação de Bernoulli ainda para vocês verem pressão, mas vocês vão ver que a velocidade aumenta do lado direito aqui, né? Então, deixa eu desenhar direito aqui. Para cá a gente aumenta a velocidade e diminui pressão. No sentido contrário aqui, a gente diminui a velocidade e aumenta a pressão. Tá? Então aqui atrás eu tenho pressão maior e aqui na frente eu tenho velocidade maior. Conforme você aumenta a velocidade, você diminui a pressão. Então isso é a teoria que o nosso colega estava falando ali, que é para você não perder pressão na linha em caso de acionamento do sistema. Então você tem um orifício pequeno pelo qual sai a água do sprinkler e isso mantém a linha pressurizada. Beleza. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não, beleza. Então, isso era uma coisa. Outra coisa que eu queria falar com vocês... 876. 876, isso mesmo. 80, 90... Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Nessas integrais que a gente calculou aqui na superfície de controle, o que aconteceu? A gente está falando assim, olha, a integral da velocidade que multiplica a área e tal... vai dar menos velocidade área ou mais velocidade área aqui. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está assumindo uma velocidade média do fluxo aqui na seção transversal. E eu quero que isso fique bem claro para vocês. Juro para vocês que eu vou tentar desenhar essa seção 1 aqui tridimensionalmente. Tá? O que a gente está dizendo? O que é velocidade média? A gente está chamando de velocidade média a velocidade em todas as porções dessa área aqui, ó. E a gente está falando que essa velocidade é exatamente a mesma, tá? Então, a gente teria uma velocidade aqui em todas as porções dessa área 1 aqui, e essa velocidade seria igual, né? Então, se você olhar ela de lado, você tem a seção transversal 1 aqui, nossa senhora, você tem a seção transversal 1 aqui, e você tem essas velocidades aqui, todas do mesmo tamanho. Então, todas exatamente iguais aqui. É isso que a gente está dizendo, é isso que a gente quer dizer, pelo menos,
quando eu estou falando de velocidade média da seção transversal. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, na verdade, a velocidade média na seção... Aliás, o perfil de velocidade na seção transversal não é assim. Normalmente, você tem a seção transversal aqui. Droga. Normalmente, você tem a seção transversal aqui. E perto das arestas da seção transversal, você tem velocidades pequenas. Por que você tem velocidades pequenas? Porque você tem arrasto, né, com as paredes do conduto. E mais para o centro, você tem velocidades maiores, porque o seu efeito do arrasto diminui conforme você vai chegando para longe da parede, né? Então, isso daqui, se você olhar o conduto de lado, isso aqui vai estar assim, ó, aqui, e aí você tem uma velocidade menor aqui, ela vai aumentando para o centro e depois diminui de novo. Aqui. Então essa velocidade transversal aqui, pessoal, ela teria um perfil assim, ó, tá? Não retinho assim. Mas o que a gente assume? Para esses cálculos de vazão, a gente está assumindo que eu consigo calcular ao longo dessa área aqui, se eu fizer uma integral de área e multiplicar cada pedacinho de área pela velocidade correspondente aqui, eu vou ter uma velocidade aqui. Eu vou ter uma velocidade média desse perfil aqui, ó. Certo? Eu vou ter uma velocidade média aqui que vai representar esse perfil de velocidades aqui, tá? Essa velocidade média aqui é o que a gente está assumindo aqui, porque, na verdade, o perfil de velocidades num conduto nunca vai ser retinho, bonitinho assim. Então, o que acontece? Se não tivesse jeito, se eu não tivesse esse perfil de velocidades aqui, ó, esta função aqui, ó, esse vetor de velocidade, ele seria dado pela posição que eu estou no ponto da área aqui, certo? E o meu vetor diferencial de área também seria dado pela posição que eu estou na minha área. Então, de fato, se eu tenho um perfil aqui que é descrito por uma curva, por uma função, eu teria que, de fato, calcular essa integral aqui. Quando a gente assume essa velocidade média, a gente está somando vários elementos diferenciais de área multiplicados por uma velocidade constante. Eu posso, como essa velocidade é constante para cada elemento de área, eu posso tirar essa velocidade para fora e eu vou ficar com velocidade que multiplica a somatória dos elementos de área só. Isso daqui vai ser velocidade vezes área direto. Então, quando a gente tem só a velocidade média na seção transversal aqui do conduto, essa integral aqui, ela diretamente vai se transformar no produto da velocidade média com a área do conduto. Caso contrário, caso eu tenha a própria função aqui do perfil de velocidade, aí eu vou ter que calcular essa integral na mão. Para nós que somos engenheiros ambientais e sanitários ou engenheiros civis, isso aqui tem muita utilidade eu ficar calculando esse perfil, a integral com esse perfil aqui e tudo mais para analisar a vazão? Não tem muita utilidade, tá, pessoal? Isso aqui tem mais utilidade ou para quem é acadêmico, que está realmente calculando como que se desenvolve um fluxo dentro de um conduto, né? Ou como que eu posso melhorar esse fluxo, sei lá. Ou isso daqui também é muito, muito útil para o pessoal da engenharia mecânica, né? Se você vai projetar algum produto que trabalhe com mecânica fina, né? Então ele vai ter um fluxo de óleo dentro do conduto e dependendo da pressão do óleo que está naquele conduto vai acontecer uma coisa ou vai acionar uma válvula, uma coisa assim. E o perfil de velocidades no óleo é bem complexo porque o óleo é muito viscoso. Então você precisa mesmo, né, no ponto de medição, você não adianta você só medir a velocidade pontual ali, você tem que ter uma ideia do perfil de velocidades
para você fazer o seu produto funcionar direito. Então, como para a gente não é o caso, a gente não vai ficar calculando essas integrais de área na mão aqui, tá? Nos livros de mecânica dos fluidos, se você for mais a fundo, tem exercícios para fazer isso, mas aí vira um exercício de cálculo, né? De você calcular como faz integral, e não é o nosso objetivo nessa disciplina aqui. Beleza, gente?